Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, irmãos, nós temos essa plena certeza, que o nosso Senhor é vindo. O Senhor está às portas. Nós estamos vivendo dias onde vemos claramente os sinais que a vinda do Senhor está bem próxima. E aqui então o Senhor nos mostra quem é Jesus. Ele é vindo. E quem é Jesus? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus. E logo em seguida, então João diz, guardai-vos dos ídolos. Aí nós podemos perguntar aqui, mas João diz o que aqui? De quem? De que ídolo ele está falando? Qual que é o tipo de ídolo que ele está fazendo menção? Irmãos, quando nós voltamos para o Velho Testamento, lá no livro de Juízes, nós vamos ver que ali sempre Israel afastou do Senhor, voltou para os ídolos. Em muitas situações, Deus entrega Israel aos seus inimigos. E um dos que eu gostaria de estar fazendo um comentário aqui da vida de Gideão. Gideão, a história de Gideão foi um juiz, que depois da vitória que ele teve, Israel teve paz 40 anos. Mas em todo o livro de Juízes, você sempre vai ver que eles sempre estão deixando o Senhor. E sempre que eles deixam o Senhor, voltam para os ídolos. E na vida de Gideão, o que aconteceu ali é que eles levantaram ali um ídolo a Baal. Tinha ali o poste ídolo a Baal. Então esses ídolos, por causa da desobediência de Israel realmente sempre afastou do Senhor, Israel não deu ouvidos ao Senhor, Israel não guardou a aliança do Senhor. Então os ídolos sempre apareciam. Quando eles entrassem na terra, era para eles expulsar os inimigos. Era para eles derrubar todos os altares. Eliminar todos os deuses. Mas Israel não fez isso. Israel não guardou a palavra do Senhor. Então os inimigos permaneceram ali. E até mesmo foi necessário, o Senhor mesmo disse, não vou expulsar de todos os inimigos, para que eles também, aquela nova geração, aprendesse a guerra. Uma geração que não conhecia também, parecia uma geração que não conhecia o Senhor. Então os ídolos, eles sempre vão aparecer, irmãos, quando deixarmos o Senhor. Você que tem a Cristo, você que tem o Senhor Jesus, quando você deixar o Senhor, com certeza, os ídolos vão aparecer. O seu coração será ocupado por outro que não seja o Senhor. E tudo aquilo que ocupa o nosso coração, irmãos, podemos dizer, se torna um ídolo. O nosso coração passa a se inclinar para coisas, para pessoas, para bens, e nós deixamos o Senhor. Então isso começa a ocupar o nosso coração. E quando isso ocupa o nosso coração, nós nos tornamos escravos. E assim aconteceu com Israel. Se tornaram escravos, cativos. E no período ali de Gideão é dos midianitas. Os midianitas sempre vinham e tomavam tudo que Israel tinha feito. Então eram como que escravos, em várias situações, se tornaram escravos. Então Cristo, somente Cristo,
O Senhor Jesus, Ele que é a verdade, pode nos trazer liberdade. A liberdade somente em Cristo. Só Cristo pode nos dar realmente a liberdade. Então, na história de Gideão, nós podemos ver ali o Senhor chamando Gideão. E esse chamado do Senhor para Gideão, Gideão estava no lagar. O que ele estava fazendo no lagar? Estava malhando o trigo. O lagar não era o lugar de malhar trigo, mas ele estava ali, naquele lugar, escondendo dos midianitas. E ali então nós vemos que o anjo aparece para ele, e o anjo diz para ele que ele era um homem valente. Um homem valente. Mas ele estava escondido. Alguns irmãos acham que ele tinha medo, ele estava com medo, por isso ele estava lá escondido. Mas o anjo diz, homem valente. E o anjo diz para ele, vai nessa tua força e livra Israel. Então, se ele estava com medo, certamente talvez não chamaria ele de homem valente, porque os tímidos, os medrosos, não foram para a guerra. Mas a Gideão, o Senhor diz, homem valente, vai nessa tua força. Então, irmãos, onde estamos hoje? Onde estamos? O que estamos fazendo? Será se de qual grupo nós pertencemos, O Senhor chama para a guerra 32 mil pessoas, 32 mil homens. 22 mil volta para casa, porque eram tímidos, covardes, estavam com medo. Depois o Senhor separa 300 dos 10 mil que ficaram. Com aqueles 300, o Senhor então venceria aquela batalha contra os midianitas. Fala que os midianitas é como se ocupasse toda a terra. E com 300 homens, o Senhor dá a vitória a Israel. Então Gideão, na sua força, vai. Fez vários testes com o Senhor. Teste da lã. Depois, naquela noite, ele foi até o campo lá dos midianitas. Ouviu lá o sonho que os soldados tiveram. E quando eles levantam aquela tocha e a espada, e eles dizem, pelo Senhor e por Gideão. E Gideão então tem grande vitória. Mas na verdade, o Senhor deu a vitória, porque a espada de um voltou contra o outro, ali naquele campo de batalha. E eles ficaram ali apenas com a tocha. E depois eles perseguem os que fugiram. Mas é interessante que ali, quando o anjo aparece a Gideão, o que é interessante que nós podemos ver ali, irmãos? Gideão traz uma oferta para aquele anjo. Gideão diz para ele, olha, espera aqui que eu vou buscar e vou trazer a minha oferta. E ele traz uma oferta. E depois que ele oferece ali, fala que ele levanta um altar. Então eu poderia dizer assim, eu gostaria de colocar assim, a primeira coisa que ele faz é levanta um altar pessoal. Um altar pessoal dele com o Senhor. Uma rendição dele ao Senhor. Ele traz a sua oferta, ele levanta um altar e diz, o Senhor é paz. Ele levantando aquele altar dele. Mas logo depois, o Senhor diz para ele, para ir derrubar o altar, lá o poste ídolo do Baal, e levantar-se um altar ao Senhor. Então, vamos dizer que aí ele levantaria um altar para a nação, para todo o povo. O Senhor deu aquela ordem. Então, voltando o coração para o Senhor, os ídolos têm que sair. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso, é voltar para o Senhor e restaurar o nosso altar pessoal para com o Senhor. E aí, então, nós vamos ministrar ao Senhor individualmente e também coletivamente. Então, nós não podemos ter um viver pessoal, ou seja,
Não, eu tenho a minha vida perante o Senhor, eu tenho o meu altar perante o Senhor, eu tenho o meu relacionamento com o Senhor. Isso não funciona para o reino de Deus. Você tem que ter um altar onde todos participam dele. Um altar ao Senhor, onde todo o povo do Senhor se aproxima desse altar. Para quê? Para adoração ao Senhor. Naquele lugar onde você realmente chega com a sua oferta perante o Senhor, todos me trarão uma oferta. No lugar que eu escolher para pôr ali o meu nome. Então, uma vida coletiva, uma vida de corpo, uma vida de igreja, uma vida, né, ali como nação de Israel, todos em um só pensamento, num só sentimento, servindo, ministrando ao Senhor. Então, na vida de Gideão, nós vamos ver isso. Ele levanta o seu altar pessoal, mas depois ele levanta o altar ao Senhor, por ordem do Senhor. Então, irmãos, nós só criamos ídolos, lembrando, quando nos afastamos do Senhor. Ninguém vai para o ídolo primeiro, depois deixa o Senhor. Não, deixa o Senhor e vai para o ídolo. Porque já está vazio, ficou vazio, o inimigo vem. Então esse cativeiro que somos colocados por deixar o Senhor, é um cativeiro, irmãos, que só pela misericórdia do Senhor podemos voltar para o Senhor. Então nesse tempo presente, muitos ídolos têm se levantado no meio do povo de Deus. Muitas situações têm vindo, muitas circunstâncias têm acontecido. A apostasia, irmãos, que nós estamos vendo. Não sei se os irmãos viram agora a última. Deus Mãe. Os irmãos viram isso. O Deus Mãe. Que absurdo. Por isso, irmãos, como nós temos sempre incentivado aqui os irmãos. Irmãos, volte-se para a palavra do Senhor. Guarda a palavra, leia a palavra do Senhor. Porque muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores estão surgindo. Muitos, por não darem crédito à verdade, estão sendo levados pela mentira. Muitos têm deixado o Senhor, muitos querem uma igreja inclusiva, mas uma inclusiva de incluir o pecado, incluir a mentira, incluir os ídolos, incluir essa idolatria toda. Nós temos que ser inclusivos pelo Senhor, de receber todos que o Senhor recebeu. Então, quando o Senhor diz, quer judeu, quer escravo, quer livre, quer bárbaro, quer cita, o Senhor recebeu a todos. Então, todos que o Senhor recebeu, nós temos que receber. Mas não sermos inclusivos para o pecado. Do jeito que você é, da maneira que você é, o que você faz, nós não podemos aceitar. O Senhor não tolera o pecado. O Senhor não aceita o pecado. E na congregação dos justos, os pecadores não prevalecerão. Por isso que nós precisamos sempre de presença fiel. Se há presença fiel, os pecadores não vão permanecer. Então, estão fazendo de tudo para serem inclusivos, hoje nos locais. Não, nós temos que aceitar a todos, nós temos que receber a todos. Mas isso é um sério problema para a palavra de Deus, para o nome do Senhor. Então o que fazem? Começam a fazer o quê? Vamos rever a Bíblia. Vamos rever as Escrituras. E é isso que estão fazendo. Tentando o quê? Rever, mudar para o seu próprio jeito, para a sua própria maneira de pensar, para os seus próprios pensamentos. Mas, irmãos, é muito claro, o Senhor entrega aqueles ao erro por não darem crédito à verdade. Então, a vida de Gideão, nós podemos ver isso e podemos aprender com ele. Restaure o altar do Senhor na sua vida pessoal.
a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus. Jesus, quem é Ele? Ele é o verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que está sentado no alto e sublime trono. O Senhor é o nosso grande sumo sacerdote. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é aquele que está no trono e vive intercedendo por nós. Então a obra de Cristo, o trabalhar de Cristo, tudo que Ele fez por nós, é para nos dar liberdade, uma vida santa, uma vida reta, uma vida pura, uma vida na presença dEle. E como mesmo o Gideão, ele diz, o Senhor é paz. E ele ficou com medo na hora, achando que ia morrer, porque viu o Senhor. Mas não temas, não temas. Então essa é a palavra. Para aquele que levantou o altar, não temas. Então o Senhor está presente conosco, o Senhor está sempre pronto. O Senhor tem pensamentos de paz, então nós podemos levantar o altar ao Senhor. E também precisamos levantar esse altar junto com os irmãos, viver na comunhão com os irmãos, nessa adoração ao Senhor, inclinando perante o Senhor. Vamos lá em Juízes, no capítulo 2. Lembrando isso, que tudo quanto outrora foi escrito é para o nosso ensino. No capítulo 2, quando o Senhor repreende então os israelitas por não darem ouvidos. Então aqui diz no capítulo 2, verso 1, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Então o Senhor advertiu eles quando saíram do Egito, mas eles não deram ouvido, invalidaram a aliança do Senhor. E ele diz, vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. E quando nós vemos que Josué, logo na saída, ele fez aquela aliança. Foram enganados, não consultaram o Senhor. E agora aqui ele diz, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Então, quando nós deixamos realmente de considerar o que o Senhor está dizendo para nós, deixar de considerar a palavra do Senhor, a desobediência pode vir como um laço para nós. E o Senhor vai se levantar quem? Adversários. E esses adversários vai trazer um jugo pesado. Então nós vemos esse livro de Juízes, tanto jugo que eles tiveram que carregar por desobedecer a palavra do Senhor. E agora no capítulo 6, nós vemos então na história de Gideão. 6, verso 1 diz, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então esse caminhar de Israel, dos filhos de Israel, longe do Senhor, sempre trouxe
um castigo, sempre trouxe um jugo, um peso para eles. No verso 2, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então aqui, irmãos, nós vemos o primeiro passo para nós nos voltarmos para o Senhor aqui, é o arrependimento. Se há arrependimento, se há confissão de pecado, então aqui clamaram ao Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, nesse clamor ao Senhor, o Senhor enviou a sua palavra. Quanto tempo, quantas vezes Israel ficava sem a palavra do Senhor, sem profeta. Irmãos, e a pior coisa para nós é ficarmos sem a palavra do Senhor. Se não há a palavra do Senhor, como que nós vamos caminhar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, sem o profeta, sem a palavra, nós não conseguiremos caminhar na luz, na vontade de Deus. Então o primeiro passo é nos voltarmos, é nos arrependermos, voltarmos para o Senhor, caminharmos na direção do Senhor, buscar no Senhor a salvação, e Deus está pronto para ouvir. Então, para quem olharei? Para o quebrantado de espírito e para aquele que treme da minha palavra. Então, para esse olharei. Aquele que treme da palavra, aquele que é quebrantado, aquele que se volta para o Senhor de todo o coração. Irmãos, e a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E aqui então o Senhor fala com eles novamente: eu é que fiz isso. O que vocês estão passando foi eu que fiz. Porque vocês não deram ouvidos, vocês me deixaram, vocês me abandonaram. Eu é que fiz. E no capítulo 10, eu acho muito interessante o capítulo 10. Depois de uma situação também de ter deixado o Senhor, voltado, e então eles voltaram ao Senhor e fala que eles clamaram ao Senhor, no capítulo 10. Mas o Senhor disse, fala para eles: olha, eu não vou ouvir vocês, não vou atender vocês. Vá a vocês e clama aos deuses que vocês estão servindo. E é interessante que ali fala que eles falam: não, Senhor, pelo menos mais essa vez, nos livra. E eles então começam a servir ao Senhor. E nesse começar a servir ao Senhor, fala que o Senhor não pôde mais reter a sua compaixão. O Senhor é longânimo, o Senhor é bom, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Então aquele que volta de todo o coração, o Senhor vai ouvir. Seja qual for a condição que nós estivermos, se voltarmos de todo o coração para o Senhor nos ouvirá. Então eles clamando, o Senhor envia um profeta.
Josafá, ele diz, olha, crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então Deus sempre tem os seus profetas, os seus mensageiros, aqueles que trazem a sua palavra. E a palavra do Senhor é vida. O Senhor diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então nós precisamos, irmãos, sempre da palavra do Senhor. Nós sempre precisamos dos profetas. Por isso nós precisamos orar ao Senhor, como nós temos orado aqui, nas reuniões de quarta-feira, para o Senhor levantar os ministros na palavra, levantar profetas, mestres, evangelistas, pastores, homens de verdade, homens que têm a palavra do Senhor para a edificação do corpo, porque nós não podemos ficar sem a palavra do Senhor. Às vezes podemos ter muitos sinais, podemos ter, mas não ter a palavra. Tem muitos sinais, mas não tem a palavra. Nós podemos ter. Mas, irmãos, acima de tudo, nós precisamos da palavra do Senhor. O Senhor magnificou, acima de tudo, o seu nome e a sua palavra. A palavra do Senhor é que vai nos dar direção. Porque Ele está dizendo sempre, o Senhor faz menção, vocês não me deram ouvidos. Vocês não me escutaram. Sempre o Senhor está fazendo menção disso. Vocês não estão dando ouvidos à minha voz. O Senhor diz, se o meu povo me escutasse. O que o Senhor espera é que venhamos dar ouvidos ao seu falar. Então aquele que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra, pratica a palavra. Guardar a aliança. O Natal tem compartilhado em João do amor ao Senhor, que é guardar os mandamentos do Senhor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, nada mais precioso para nós, irmãos, do que ouvirmos a palavra do Senhor. Somente a palavra do Senhor vai vivificar o nosso espírito. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, aqueles que deram ouvidos à voz do Senhor, receberam vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida. Olha que preciosidade. Ouvir a palavra do Senhor. Então Deus está levantando profetas. Deus levanta os profetas para ministrar, para trazer a direção, para mostrar o caminho, para apontar a direção que devemos andar. Nós precisamos dos profetas do Senhor. Porque aquele que profetiza, exorta, consola e edifica. Nós precisamos, no tempo presente, de profetas. Nós precisamos do ensino. Nós precisamos de ter ensino, mas nós precisamos de profetas. Nós precisamos de homens que venham trazer uma direção, que venham apontar um caminho, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação. Nós precisamos de profetas e mestres. Não só mestres, ou não só profetas, profetas e mestres. Precisamos de evangelistas, precisamos de pastores. Não só pastores e não só evangelistas. Precisamos de pastores e evangelistas para a edificação do corpo. Então, no princípio, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, nós precisamos da palavra de Deus, do ensino, da palavra profética. E o Senhor diz para nós procurar com zelo os dons espirituais, os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Então nós precisamos orar, Senhor, levanta os profetas. Então o Senhor trazendo essa palavra, falando com eles, e logo em seguida então vem o chamamento de Gideão. Gideão então dá ouvidos à voz do Senhor. E o anjo diz, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Meu irmão, minha irmã, quero dizer agora para você, o Senhor é contigo. Não temas. O Senhor é contigo em todo o tempo, todo dia. E o Senhor disse, nunca, jamais te deixarei. Olha que preciosidade dessa promessa. E mesmo Israel na aflição, debaixo desse jugo,
Imagina tudo que você semeia, tudo que você vai colher, todo o fruto do seu trabalho, o inimigo vem e leva tudo. Pensa que aflição, que dor, que angústia, viver debaixo de uma situação dessa. Mas aqui diz, o Senhor está ali, o Senhor está perto, o Senhor está vendo tudo isso. Mas tudo por quê? Porque desobedeceram, porque não deram ouvidos, não deram crédito. Mas, irmãos, seja o que for que você está passando, toda a sua aflição, toda a sua angústia, toda a tribulação que você tem passado no tempo presente, mas o Senhor está com você. Não pense que o Senhor te deixou. Não pense que o Senhor esqueceu de você. Jamais, jamais o Senhor te deixará. Nunca, nunca Ele vai te abandonar. Ele está presente. Cabe a você voltar para Ele, invocá-lo, buscá-lo, levantar o seu altar novamente ao Senhor. E Deus será favorável à sua vida. Irmãos, a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra do Senhor é verdadeira. O Senhor jamais deixará o seu povo. O Senhor deixou conosco o seu espírito. Irmãos, que preciosidade, é um selo, uma garantia, um espírito do Senhor nos foi dado, Ele habita em nós, jamais nos deixará, mas nós podemos apagá-lo, nós podemos entristecê-los. O problema está em nós, irmãos, não nele, mas Ele está sempre presente. Então é fiel a palavra do Senhor, nunca, jamais te deixarei. Seja qual for a situação, irmãos, seja qual for a situação que você esteja passando, eu digo para você hoje, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não temas. Não temas. Seja o que for a situação que você está passando, não temas. Então, tudo que está escrito é para nós. O Velho Testamento é vida para nós. Ah, mas isso aí já passou. Não, não passou. É vida para nós, essa palavra é vida. O apóstolo Paulo usou toda essa palavra, sempre fez menção dela nas suas cartas. Como está escrito, como está escrito, como está escrito. Nós fizemos essa divisão, Velho e Novo Testamento, mas é a palavra do Senhor. O Lance Lamb falou uma coisa interessante, não entendo esses cristãos. A minha Bíblia tem 66 livros. Porque alguns só vêem, não, só gosto das cartas de Paulo. Só gosto dos evangelhos. Eu não gosto do Velho Testamento. Irmãos, não, a minha Bíblia tem 66 livros. É a palavra de Deus. O Espírito de Deus está em nós para nos ajudar, para revelar Cristo, para glorificar a Cristo, para centralizar Cristo, para dar a Cristo a primazia. Ele está em nós para nos ajudar. Mas nós precisamos também da palavra escrita. Essa palavra que foi escrita para nós, está escrito. Nós dizemos também, está escrito, está escrito. Porque podemos ser enganados, tem espíritos enganadores, mas nós vamos lembrar sempre, está escrito. Não, eu tenho o Espírito Santo, não preciso de vocês. Não, está escrito. Nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Para não sermos cativos. Porque senão seremos cativos. Estaremos debaixo de um jugo maligno, do engano, da mentira de Satanás. Irmãos, tantas coisas nós temos visto ultimamente, que a gente nunca imaginava que poderia acontecer. Isso está acontecendo com crentes, com pastores, irmãos que a gente tinha grande consideração, está acontecendo coisas absurdas. Mas, irmãos, deem crédito a esse livro, 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, valoriza tudo quanto outrora foi escrito. Toda a escritura divinamente inspirada, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, é tão preciosa essa palavra para nós. Vai nos guardar. Nós queremos o poder, queremos sim. Mas, irmãos, não abandonemos as Escrituras. Nós queremos os milagres, queremos sim. Mas não abandonemos as Escrituras.
Vamos ler, meditar, praticar, obedecer o que o Senhor espera de nós. Então o Senhor, clamando, o Senhor levantou os profetas. Clamando a Deus, o profeta veio. E o anjo veio, o Senhor veio, e o Senhor deu grande livramento. Mas antes do grande livramento, o altar foi levantado. A adoração foi estabelecida. A adoração ao Deus único e verdadeiro. Ao único Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tomou novamente o seu lugar. Então, irmãos, lembre-se disso. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, que o Senhor abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Que os irmãos realmente volte o coração para o Senhor. Restaure o seu altar pessoal, com o Senhor. Você está levando uma vida longe do Senhor, uma vida superficial. Volte o seu coração para o Senhor. E dê ouvidos aos profetas, dê ouvidos à palavra do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz. Amém? Senhor Jesus, damos graças pela Tua palavra. Ajuda-nos. Queremos que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, para que o Senhor tenha em nosso coração a primazia. O Senhor tenha, Senhor, primeiro lugar. O Senhor tenha, Senhor, ocupe todo o nosso coração, para que não haja nenhum ídolo em nós. Ajuda-nos a fugir dos ídolos. Ajuda-nos a fugir de tudo aquilo que é maligno, aquilo que é do mundo. Senhor, aquilo que é da carne. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, queremos contemplar o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Às vezes tem mais algum irmão que tem alguma outra revelação, algo que pode ser compartilhado para edificar dentro desse contexto. Vamos para Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai,
a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedras. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não fez de dia, mas de noite. Versículo 29. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal, livrá-los-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus e por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então nós temos aqui 2 nomes. Por causa de 2 eventos novos, surgiram 2 nomes. O primeiro nome, Jeová Shalom, o Senhor é paz. O segundo nome, Jerubaal, ou Baal contenda contra ele. O primeiro nome, Jeová Shalom, foi dado para Deus. Gideão pensou que, pelo fato de ter visto o anjo do Senhor, morreria. Mas aquele anjo do Senhor disse para Gideão, paz seja contigo. Não tenha medo, você não morrerá. Aqui nós vemos também 3 altares. Um altar que Gideão levantou para esse anjo do Senhor. E sobre aquele altar foi oferecido o cabrito. Temos o altar de Baal, que Gideão destruiu. E temos o altar que Gideão levantou para o Senhor. E naquele altar que Gideão levantou para o Senhor, foi oferecido um boi de 7 anos. Por causa daquele primeiro altar, diz, você tem paz. Já por causa do segundo altar, ou terceiro altar, se você quiser dizer assim, você não tem paz. O primeiro altar, onde se ofereceu o cabrito, Deus se apareceu para Gideão e deu-lhe paz. Isso nos fala da obra de Cristo. Por causa de Jesus, nós somos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus. Por causa da obra de Jesus, nós conhecemos o nosso Deus como Jeová Shalom. Jeová Shalom. Mas não ficou só naquele altar. Deus queria mais um altar. E quem vai ser oferecido naquele segundo altar? Na verdade, Deus quer que destrua o altar de Baal e edifique um outro altar. E quem vai ser oferecido naquele segundo altar? Um boi de 7 anos. Quem é aquele boi de 7 anos? Quem estava sendo oferecido ali? A pessoa vinha diante do sacerdote, trazia um animal, colocava a mão na cabeça do animal. Aquele animal representava o ofertante. Aquele boi de 7 anos, eu penso assim, podemos interpretar, é o Gideão. Por 7 anos, Deus está tratando com a desobediência de Israel. Por 7 anos, através dos midianitas, Israel está sendo castigado. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, quer trazer livramento. Mas para isso é necessário que esse altar seja levantado. É necessário que seja derribado o altar de Baal e seja levantado o altar do Deus vivo e verdadeiro.
Você recebeu a paz de Deus. Basta. Basta você ter conhecido Jesus como aquele que perdoou os seus pecados. A salvação de Deus na sua vida se resumiu a isso? Acabou. Acabou sua história com Deus. Eu tive meus pecados perdoados, meu nome está escrito no livro da vida. É suficiente? Não, irmãos. É necessário levantar um outro altar. E nesse altar é você que será oferecido. No primeiro altar, como eu disse, há paz. Houve paz. Gideão não morreu. Gideão conheceu o Senhor como Jeová Shalom. Mas agora, nesse outro altar, não haverá paz. As pessoas da cidade, quando descobrem o que Gideão fez, por ter derrubado o altar de Baal, também levantou outro altar, ter matado aquele boi de 7 anos, aquelas pessoas querem matar Gideão. Traga Gideão para fora, disseram para o seu pai, para que ele morra. Agora então, Gideão vai ser conhecido com um novo nome, Jeru-Baal. Baal contenda contra você. Ele agora se tornou inimigo do Deus deste mundo. Ele fez paz com Deus, mas agora ele faz inimizade com o príncipe deste mundo. Você fará paz com Deus, mas agora o mundo se levantará contra você. Vamos para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Na reunião dos bairros nós vimos essa passagem essa semana. Mateus 16, 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Deus Pai concedeu a Pedro uma grande revelação, a revelação salvadora. Todo aquele que quer ser salvo precisa ter essa revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus de Nazaré é o Filho do Deus vivo. Você já teve esse entendimento, essa revelação? Jesus é mais do que um profeta, é mais do que Elias, Jeremias ou alguns dos profetas da antiguidade. Jesus é mais do que um sábio, mais do que um mestre, você sabe disso?
Você sabe que Jesus é o próprio Deus que se fez carne? Essa é a grande revelação. Com essa revelação, você conhece Jeová Shalom, Deus, paz. Os seus pecados são perdoados, você tem paz com Deus. Grande revelação. Mas também Jesus dá uma outra revelação para Pedro, a revelação da igreja. Sobre essa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus aqui então já antecipa aquela casa de Deus, aquele edifício que o Senhor faria, encontraria oposição. O próprio inferno se levanta contra a igreja. Mas quem vencerá no final? De quem será a vitória final? Spoiler. Como é que termina a história? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja, o corpo de Cristo, a casa de Deus, prosperará, prevalecerá. O reino do Senhor prosperará. Depois dessa revelação, então a partir dessa revelação de que Jesus era o Filho de Deus, Jesus vai falar sobre o sofrimento. Aí no versículo 21, desde esse tempo, uma vez que os discípulos agora conhecem que Jesus é o Messias, Jesus vai alertá-los acerca da necessidade de ele ir a Jerusalém. Para quê? Para sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Para quê? Para ser morto. Para ser morto. E para ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos, ouvindo aquilo, entendiam? Não. Os discípulos, ouvindo aquilo, pelo menos Pedro, concordava? Não. Pelo contrário, resistia. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Talvez alguma versão vai dizer: Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. O Senhor nunca será rejeitado, o Senhor nunca sofrerá, o Senhor nunca será morto. Ele está dizendo que Jesus está enganado ou que Jesus está mentindo. Isso nunca acontecerá. Não, o Messias não vai sofrer. O Messias não será morto. Esse era o pensamento de Pedro. Mas só de Pedro? Jesus, ouvindo essas palavras caridosas, compassivas, diz, versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Então, se o Messias tem que ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, e se alguém se levanta contra essa verdade, alguém está se colocando do lado de Satanás, do diabo. Porque através da morte de Jesus, a reconciliação de Deus com o homem seria feita. Deus, através da morte do Cordeiro de Deus, traria paz aos homens. Os seus pecados seriam perdoados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então era necessário. Mas Pedro, não compreendendo essas coisas, fica do lado do diabo. E Jesus repreende Pedro e diz: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então você está satisfeito com o primeiro altar? Você está satisfeito com os seus pecados terem sido perdoados? Você ter conhecido a Deus como Jeová Shalom apenas? Mas saiba, existe mais um outro altar. É necessário que você também negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Mas não basta Jesus, não basta a cruz de Jesus? Sim, para a salvação sim. Mas para a salvação da nossa alma,
Para sermos conformados a Cristo, é necessário também a minha cruz, a sua cruz. Duas cruzes, a cruz de Cristo e a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. E o que a cruz faz? A cruz te coloca em inimizade com o mundo. Agora o mundo vai chamar você de Jerubbaal. Jerubbaal. Baal contenda contra ele. Sim, uma vez que você aceitou Jesus, o mundo inteiro se levanta contra você. Sua mãezinha querida, seu paizinho querido, sua irmã. Você brincava de boneca com ela, contava seus segredos. Agora ela se levanta contra você. A casa de Gideão se levantou contra ele. A família dos Asbiezritas se levantaram contra Gideão. Agora ele é Jerubbaal. Agora é o mundo contra ele. O mundo vai se levantar contra Jesus e contra os seus seguidores. E aí, você está disposto? Pedro diz, isso nunca te acontecerá. Jesus diz, Satanás, arreda de mim. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. De acordo com os homens, então não seria necessário que você tomasse a sua cruz e seguisse Jesus. De acordo com os homens, não seria necessário você sofrer vergonha por causa do nome de Cristo. E há aqueles que não tomam essa posição. Versículo 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aqueles que não querem se envolver em batalha, em guerra, em conflito contra o mundo, contra as pessoas. Aqueles que querem agradar a todos, querem preservar a sua vida. Mas Jesus diz, olha, você vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E o Senhor manda que a gente calcule, que a gente verifique o preço que nós estamos pagando. Versículo 26. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro é bom, né? Ganhar o mundo inteiro, olha, que preciosidade. Mas há alguma coisa que vale mais do que o mundo inteiro? Você tem algo que vale mais do que o mundo inteiro? O que você não troca pelo mundo inteiro? Você trocaria seu dedinho da mão esquerda 10 milhões? O André pensou duas vezes. Tem gente que trocaria, né? Você doaria um rim? Você venderia um rim? Hã? O André pensou, conforme o preço. Eu estou voltando pensamentos. Mas se for para doar, numa atitude de amor, você não doaria? Doaria, né? Provavelmente. O que você tem que vale mais do que o mundo inteiro? Então Jesus está querendo que você considere. Coloca na balança. Ah, que bom, eu vou ganhar o mundo inteiro. Vou ganhar o elogio, a aprovação, o louvor dos homens. Eu vou ser uma pessoa de bem, com toda a sociedade. Não vou ter rejeição. As portas vão se abrir para mim, onde quer que eu vá, serei aceito. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita? Vale a pena perder a alma? Mas se você não se associar com Jesus Cristo, você vai perder a sua alma. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas em Jesus. A salvação da nossa alma está apenas em Jesus. Não está nos santos, não está em Maria, não está em Buda, em Maomé, apenas em Jesus. Se você não se associar a Ele, você não salvará a sua alma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? 27. Porque o Filho do Homem,
há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Por que compensa você lutar contra todos e contra tudo por causa de Jesus? Por quê? Irmãos, porque assim como a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição foram e são fatos históricos, a vinda de Jesus também é um fato histórico. Há de se cumprir na história, não é fantasia, não é romance, não é conto de fadas. Jesus voltará e Jesus estabelecerá o seu reino. Jesus voltará com os santos anjos na glória de seu Pai. E ali então haverá prestação de contas, haverá retribuição a cada um conforme as suas obras. Então, se você hoje peleja, você hoje, Jerubaal, você luta as guerras do Senhor, por causa do Senhor, você sofre afronta, vergonha, opróbrio dos homens, oposição dos pecadores, saiba, Jesus te retribuirá. Mas se você hoje tem vergonha dele, ele também terá vergonha de você. Então não tenha vergonha de as pessoas se levantarem contra você, chamarem-no Jerubaal. Lá vai o Jerubaal. Lá vai o Jerubaal. Aquele que se consagrou ao Senhor, aquele que se ofereceu no altar, aquele que se consagrou a Deus. 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos, Jesus Cristo, quando ele aparece, faz o seu ministério, morre na cruz, ressuscita, ele cumpre várias profecias, várias. Isaías profetizou 700 anos antes dele se manifestar. Vários profetas disseram o que aconteceria com ele, e tal como profetizado, se cumpriu. Não foram, irmãos, fábulas engenhosamente fabricadas. Os escritores do Antigo Testamento não combinaram, vamos combinar. Zacarias, escreve aí. Isaías, escreve daquele outro jeito. Jeremias, coloca essas palavras. Não foi nada combinado. Não foi nada engenhosamente inventado, fabricado pelos escritores, pelos profetas no Velho Testamento. No que dizia respeito à primeira vinda do Senhor, como também no que falta para a segunda vinda do Senhor. Não é invenção. E Pedro acrescenta, versículo 16, parte final, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. 8 dias depois desse evento em que Jesus repreende Pedro, arreda Satanás, pela misericórdia de Deus, esse mesmo Pedro, 8 dias depois, vai ter a manifestação, vai ver a manifestação da glória de Jesus. Moisés e Elias vêm no monte juntamente com Jesus e compartilham acerca da sua partida. E depois, o próprio Deus dá testemunho, enviando a voz do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro está dizendo, nós não inventamos nada.
Nós vimos, nós participamos da sua glória. Versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita você se envergonhar de Jesus hoje e ser envergonhado naquele dia em que ele se manifestar? Que aproveita? Que aproveita você se aliar ao mundo e negar Jesus? Não faça isso. O Senhor é a nossa paz, mas você também é Jerubaal, você é um guerreiro do Senhor. Você é alguém que se consagra ao Senhor para pelejar pelo nome do Senhor, pela causa do Senhor, até que Ele venha. E Ele, o justo juiz, te recompensará. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.